Olá pessoal, esse vídeo é a continuação do assunto funções. Espero que gostem, compartilhem, inscrevam-se no canal e não esqueçam de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade desse vídeo. Vamos lá? Função par. Considere a função f a em R, em que A é um subconjunto dos números reais não vazios. Uma função f será par somente para todo x real, Ou seja, quando eu substituo por x, vai dar o mesmo resultado quando substituir por menos x. Exemplo. Então, a função, que é uma função par, seria o x ao quadrado. Tanto faz eu substituir por positivo ou negativo, vai dar o resultado positivo. Então, menos x ao quadrado dá x ao quadrado e x ao quadrado dá também x ao quadrado, dá o mesmo resultado. Então, a função f de x é igual a f de menos x. Então, é uma função par. Função ímpar. Considere uma função f a em R em que A é um subconjunto dos números reais não vazios. Uma função f será ímpar somente para todo x real. Então, quando f de menos x não vai ser igual a f de x, vai ser igual a menos f de x. Isso para ser ímpar. Exemplo seria a função x ao cubo. Porque menos x ao cubo dá menos x ao cubo. Então, exemplo, menos 2 elevado a 3 é a mesma coisa que menos 2 elevado a 3, porque aqui eleva o negativo, vai continuar negativo. E aqui isso está elevando o número, mas vai manter o negativo também. Por isso que ela é uma função ímpar. Função crescente. Uma função f é crescente em um intervalo se somente se, à medida que os elementos do domínio crescem, suas imagens também crescem. Então, se eu troco o elemento do x aumentando, no y vai aumentar de acordo com a troca de x. Exemplo, aqui x1 equivale a f de x1. Se eu troquei para x2, ó, que é maior que x1, trocou para f de x2. E o f de x2 também é maior que f de x1. Ou seja, aumenta à medida que eu aumento 1, aumento a imagem. Aumento o domínio, aumento a imagem. Ou, se eu diminuo o domínio, vou diminuir a imagem também. Então, ele é crescente devido à mesma condição. Decrescente, à medida que um aumenta, o outro diminui, decresce. Então, se eu pegar o elemento x1, que equivale a x menos 1, ó, equivale a x, f de x1. E se eu pegar o f de x2, que é maior que x1, olha o que aconteceu, diminuiu. Então, x1 corresponde ao f de x e o f de x2 está aqui embaixo. Então, à medida que cresceu o domínio, está diminuindo a imagem. Função constante, o próprio nome já diz, vai manter o valor. Então, a função, né, vai ter o mesmo valor para domínios diferentes. Função afim. A função afim ou polinomial do primeiro grau é escrita na forma f de x é igual a x mais b, em que a e b são números reais e a é diferente de zero. Então tem que aparecer a incógnita x. E o seu gráfico é sempre uma reta. A função possui domínio real e o contradomínio também real. Então o gráfico de uma função afim sempre será uma reta. Função quadrática é uma função polinomial do segundo grau.
é dada por um polinômio de grau 2. Então, é escrito da seguinte forma: ax² mais bx mais c, onde a e b e c são números reais e a é diferente de zero. Tem que aparecer o x² para ser de grau 2. E o gráfico é uma parábola. A função também possui domínio e contradomínio reais. Exemplos: em uma indústria metalúrgica, o custo de produção de uma peça automobilística corresponde a um custo fixo mensal de 5.000, acrescido de um custo variável de R$ 55 por unidade produzida, mais 25% de impostos sobre o custo variável. Considerando que o preço de venda dessa peça pela indústria aos comerciantes é de R$ 102, determine a função custo da produção de X peças, a função receita referente à venda de X peças, a função lucro na venda de X peças, o lucro obtido com a venda de 500 unidades. Então tem que fazer passo a passo, um por um, porque uma depende da outra. A função custo. A função custo seria os 5.000, que é o custo fixo, mais o custo variável por unidade, mais o imposto, né, pelo valor unitário, né, e dependendo da quantidade de vendida, né, produzida. A função receita é dada por o valor da venda vezes a quantidade vendida, né? Venda unitária vezes a quantidade vendida. A função lucro seria receita menos custo, né? Fazendo esse cálculo, né? Reduzindo os termos semelhantes, daria essa função lucro. E para saber o lucro de 500 unidades, basta substituir nessa função lucro o x por 500. Fazendo a multiplicação e depois a subtração, no lucro seria de 11.625. Um capital de R$ 12.000 foi aplicado em um regime de juros compostos, a uma taxa de 2,5% ao mês durante 12 meses. Ao retirar o montante resultante da aplicação, a pessoa terá descontado do juro da aplicação 7% de imposto sobre as aplicações financeiras, envolvendo os lucros mais 0,5% de contribuição para obras relacionadas à saúde pública, segurança e educação, totalizando 7,5% de descontos. Calcule o valor líquido dessa aplicação, isto é, o valor debitado os impostos. Então, primeiro eu tenho que saber quanto era o montante final. Então, temos que lembrar da fórmula de juros compostos. A fórmula de juros compostos é montante é igual ao capital vezes, a parênteses, 1 mais a taxa, fecha parênteses, multiplicado pelo tempo de aplicação. Então, o capital aplicado foi de R$ 12.000, a taxa é de 2,5, então a gente tem que colocar em forma de fator, né? Fator, e multiplicado pelo tempo. Fazendo esses cálculos, um montante de R$ 16.138,67. Para saber os juros, porque o desconto é dos juros, você pega o montante menos o capital inicial, que os juros deu de R$ 4.138,67. Fazendo o 7,5% desses valores, então fazendo a taxa percentual, vai dar R$ 310,40. Então, fazendo o valor líquido, é o valor total, menos esses valor de desconto, que dá R$ 15.828,27 com os impostos debitados. O IMC, Índice de Massa Corpórea, é uma função matemática que determina se uma pessoa adulta é considerada gorda, obesa, normal ou está abaixo do peso.
relacionando a massa da pessoa em quilogramas com o quadrado da medida da altura em metros. De acordo com a tabela a seguir, determine a massa de uma pessoa com 1,90 metros de altura para que seu índice de massa corpórea, IMC, seja considerado normal. Então, primeiro, normal, você vai pegar essa variação aqui de 18,5 e 24,9 para fazer uma relação entre a formulazinha do índice de massa corpórea, que é a massa sobre a altura quadrada. Se quer a altura de 1,90, fazendo essa potência, vai dar 3,61. Se está dividindo, vou passar para os dois lados multiplicando. Então, fazendo a multiplicação dá 67,90. Então, a massa dessa pessoa de 1,90 tem que estar entre 67 e 90 kg para ser considerada peso ideal. Seja a função f de d em r dada pela lei de formação f de x é igual a 5x mais 2, de domínio d, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4, determine o conjunto imagem dessa função. Então, se o domínio é o primeiro conjunto e ele é considerado x, eu tenho que substituir o x por esses valores para encontrar o conjunto imagem. Então, basta substituir e fazer os cálculos. O resultado vai ser o conjunto imagem, estabelecido por esse domínio. A figura abaixo representa um boleto de cobrança da mensalidade de uma escola referente ao mês de junho. R$ 500 até 30/6/2008. Temos que MX é o valor em reais da mensalidade a ser paga e X é o número de dias em atraso. Determine a função que oferece o valor do boleto para pagamento com atraso e calcule o valor de uma mensalidade com 12 dias de atraso. Primeiro está a observação aqui. No caso de pagamento em atraso, cobrar multa de R$ 10 mais 40 centavos por dia do atraso. Então, 40 centavos por dia. Então, os dias são 12. Então, primeiro a gente vai achar a função, que está relacionada a dias. Então, ele vai pagar os R$ 500 que era do boleto, mais R$ 10, então 510, mais os 40 centavos por dia de atraso. Vamos chamar os dias de atraso de x, então 0,40x. Então, 510 mais 0,40x. Para saber o valor, basta substituir o x por 12, que você chega no resultado. Então, a função 510 mais 0,40x, substituindo o x por 12, né, fazendo a multiplicação e depois fazendo a soma aos 510, vai dar um valor da prestação com 12 dias de atraso de R$ 514,80. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho da notificação, que toda semana terá um vídeo novo no canal. E até o próximo vídeo.